A gente está tão preocupado de ver que o que está acontecendo na vida deles é real. Que eles não simplesmente decoraram meia dúzia de versículos e não aprenderam meia dúzia de palavras que os crentes falam, mas que Cristo é real na vida deles. Quando você está ministrando ali, Nívia, cantando, pregando, seja da forma que for, qual que é a sua preocupação principal para poder levar, principalmente a juventude, a uma profundidade no Senhor? Eu creio que o nosso objetivo como ministros, né, o meu objetivo é levar as pessoas a Jesus, a terem uma experiência com Ele, a terem com Ele não apenas um momento, o momento da adoração, o momento do culto, mas a saírem com uma fome e uma sede no coração que elas ainda não tiveram. Né? É uma responsabilidade grande isso, a gente não se mostrar, mas a gente mostrar Jesus e levar as pessoas a Jesus. Né? Eu creio que em tempos onde existe um apelo tão grande para que a gente se mostre, para que o seu nome esteja à frente, para que todas essas coisas que são coisas que a mídia nos impulsiona nesses tempos, o levar as pessoas a olharem para Jesus, a seguirem a Jesus, é meio que andar na contramão, né, de um sistema. Apontar o tempo inteiro para Cristo. Por mais que isso pareça ser algo impopular nos nossos dias. Né? É uma contradição dizer isso, mas como? Por que você está dizendo isso? Hoje nós somos uma porcentagem tão grande de evangélicos no Brasil, hoje a gente aparece na TV, mas é como você disse, existe é como um suco que você quer aumentar de tamanho, porque tem muita visita em casa, e aí você precisa diluir aquele suco em muita água, né, e misturar com açúcar, misturar com um monte de coisa, para ver se aquilo dá para todo mundo, e sendo que existe uma fonte constante de águas vivas que é Jesus. Eu creio que o evangelho no Brasil hoje ele tem sido diluído por falta de profundidade em Jesus. Isso a gente fala em relação muitas vezes a lideranças. Né? Tem lideranças no Brasil hoje que estão tão apegadas a números, né? Elas consideram tanto os números como um alvo, né? E se esquecem do alvo principal que é Jesus. Eu me lembro sempre, eu tenho me lembrado das palavras que a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, que diz que eles perseveravam em oração, em súplica, e eles viviam em comunidade, repartiam entre si os seus bens, não tinham necessidade entre eles de coisa alguma, e o Senhor ia dia a dia acrescentando aqueles que iam crendo, ou seja, a missão principal deles era de estar com Jesus, de pertencer a Jesus, de permanecer nele e de anunciá-lo, primeiro com as suas próprias vidas, com o seu estilo de vida. Né? Eu creio que é isso que falta. Jesus diz, permaneçam em mim. E se a gente não fizer isso, na verdade, a gente está fazendo um desfavor ao Evangelho. Sim. Porque eu fui numa igreja que o pastor foi bem honesto comigo. Ele falou, Lucinho, a minha porta da frente da minha igreja, ela é grande, mas a dos fundos é maior. Eu falei, o que o senhor quer dizer? Ele falou assim, o povo entra e não fica. As pessoas não são consolidadas. Eu não sei se eu não estou dando alimento. É interessante que Jesus realizou uma série de milagres. E depois que ele fez vários milagres com a multidão, ele olhou para os discípulos e falou assim, eu não posso encerrar o culto ainda. Aí os discípulos disseram, por quê? Porque eles estão com fome. E se eu mandá-los embora agora para a caminhada, como eles não têm comida na barriga, o que eu fiz do lado de fora não vai sustentá-los se eu não fizer alguma coisa do lado de dentro. Então deu pão, multiplicou o pão para que eles conseguissem caminhar. E ele foi muito sincero comigo de dizer isso, e eu me cobro e me questiono, acho que você também, como a adoradora que é há tantos anos, inclusive nós estamos aqui com um CD de 10 anos na mão, nós já vamos falar, exatamente porque a gente quer sair do lugar e saber assim, no que o Senhor fez aqui nessa noite, no que dependeu de mim, do meu sorriso, do meu abraço, das minhas palavras, eu mostrei Cristo e eu deixei uma profundidade em Deus. É essa a sua preocupação? Exatamente. E eu creio mais, sabe, Lucinha, é como a gente começou esse papo, né? A gente falando sobre discípulos, sobre o fazer discípulos. A gente tem discípulos de perto e de longe, né? Tem pessoas que nos acompanham durante esses anos e que a gente tem podido influenciar e tem visto crescer em Jesus. Isso é um privilégio muito grande. Eu creio que isso é maravilhoso, isso vai refletir
na hora que a gente está ministrando. É o quanto nós somos genuínos no nosso secreto, no lugar onde ninguém vê. Né? E a minha preocupação é essa, com certeza. A nossa preocupação tem sido essa no decorrer dos anos. É que a igreja se levante, é que as pessoas entendam que existe algo mais. Né? Eu vim de um berço cristão e, no entanto, a religião ela nos engole com tanta facilidade. Né? A religiosidade, né? Aquela coisa dos costumes, de você se acostumar com o ambiente da igreja. É muito fácil a gente se envolver com aquilo e achar que aquilo é tudo. Né? Mas quando eu experimentei de fato a presença de Deus, o calor da glória de Deus, isso mudou minha vida, isso mudou meus sonhos. Isso mudou as minhas prioridades. Né? E eu falo, você falava sobre ídolos antes de eu entrar. A música era um ídolo para mim. A música era quem eu adorava. Apesar de eu ser uma menina crente, criada na igreja, eu amava a música e aquilo que a música poderia me proporcionar. Mas quando eu tive uma experiência com a glória do Senhor, com a presença dEle, isso eu já era batizada com o Espírito Santo, não estou nem falando disso, mas quando eu tive uma revelação profunda do amor de Deus no meu coração, que Deus me amava não pelo que eu fazia, Deus me amava não porque eu cantava, não se eu fosse bem-sucedida, não se eu fizesse tudo certo, mas Deus me amava apesar de mim, e Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para me ter totalmente para Ele, né? Quando eu descobri isso, que Deus me amava, todos os meus ídolos, todos os ídolos que eu tinha caíram por terra. Glória né? a Deus, E você fala muito sobre fazer uma loucura por Jesus. Eu fiz algumas loucuras na minha vida, né? Coisas que eu deixei de fazer. Né? Coisas que são lícitas, são coisas boas, são coisas que as pessoas diriam para mim ser louca de não fazer isso, de negar aquilo, negar isso. Mas olha, em momento algum a gente se arrepende. Eu digo como o apóstolo Paulo, eu considero tudo como lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É tão mais precioso conhecer Jesus. Né? E o que a gente quer que essa geração entenda é exatamente isso. É que existe uma recompensa que é eterna, que esse mundo não vai trazer. Existe uma recompensa em Jesus. Jesus vem reinar sobre a terra. Né? E todas as coisas, todos os reis da terra se prostrarão diante dele, todas as riquezas das nações, hoje a gente fala tanto em riquezas, em prosperidade, isso não é nada comparado àquilo que vai acontecer quando Jesus voltar, a glória que vai ser revelada em nós, quando Jesus rasgar os céus e vier. Isso é absolutamente maravilhoso, e eu creio que isso precisa nos consumir, sabe, Lucinho? Isso precisa consumir a geração de hoje. Eu acho que muita gente hoje está tão preocupado em que Deus realize os sonhos deles aqui na Terra, que eles estão esquecendo que isso aqui é uma parada de ônibus. A gente está aqui de passagem, eu de vez em quando pego um ônibus, vou aqui para o interior, aí tem uma parada de ônibus ali em Monlevade. Eu nunca quis ficar ali, nunca. Porque ali para mim é só para comer um pastel e ir embora. Né? Mas muitas vezes a gente está parando na parada e fazendo da parada o fim. Exatamente. Então, eu me casar, eu ter um carro, eu ter até um ministério muito legal e ter um dinheiro legal, esse não é o objetivo. Eu nasci, você nasceu para a glória de Cristo. Para Cristo, no fim do dia, olhar para mim e dizer assim, que bom que você está vivo, Lucinho. Você me enche de alegria. Como ele disse para o filho dele, você é meu filho amado em quem está todo o meu prazer. E a gente ensinar isso para essa geração, a frase tão linda que você falou aí e que me sarou um dia também não há eu posso, se eu fizer tudo de ruim, não vai fazer Deus me amar menos, e se eu fizer tudo de bom, não vai fazer Deus me amar mais. O amor dele por mim é constante, é o que me sustenta, é o que nos sustenta, e é o que tem te trazido até aqui. Porque 10 anos de caminhada, pelo menos gravando, a gente sabe que a caminhada é muito maior, mas já tem 10 anos do primeiro CD? Tem 10 anos. 10 anos? 10 anos. Como que você se vê assim, 10 anos de mudança? Você colocou aqui nesse CD, pega aqui para mim, produção. O que você colocou aqui? Foi uma coletânea ou tem coisa nova? Foi uma coletânea desses 10 anos. E sabe, o legal desse CD é você pegar um encarte, abrir e ler as histórias por trás de cada CD. Ler o que aconteceu em cada ocasião. E cada canção, né, que a gente colocou aí, que a gente escolheu para estar nesse CD. Você pôs as fotos da época? Sim, tem fotos da época, tá muito legal esse encarte. Que lindo.
E as histórias. A gente sempre viveu uma história profunda em Deus. Por trás de cada CD. A gente nunca gravou por uma Não é Jesus sugestão. rima com cruz, rima com luz e Não. vamos fazer um negócio. Não. A gente sempre teve uma história por trás, uma palavra de Deus que nos foi revelada. Isso não nos torna melhores, piores, absolutamente. Mas a gente sempre teve essa vivência, essa visão, né, de fazer algo porque o Senhor mandou fazer, porque a gente recebeu algo de Deus e que a gente sabe que precisa passar, que é relevante. Então, foi muito precioso, cada história, tudo aquilo que aconteceu em cada CD foi muito precioso, na construção da gente, né, daquilo que Deus tem feito de nós hoje. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que nós vivemos. Foram anos diante do trono, agora na estrada. Sim. E aí agora Deus sabe o que virá com as back vocal que estão chegando. Eu vou ser back vocal delas. Você que vai ser back. Eu acho que sim, viu? Isso. E aqui, como é que faz para adquirir o CD? Como é que faz para te convidar? Como é que faz para te ter? Qualquer coisa, na Marcha para Jesus, no batizado de boneca, na oração no monte. Como é que faz para a Nívia vir abençoar a minha cidade? Que termina o programa, aí eu chego lá na cidade, o pessoal fala assim, Lucinho, você estava lá com a Nívia, não falou. Aí eu tenho que perguntar sempre, porque o pessoal quer saber como é que faz. Pois é, para nos convidar, você entra no nosso site, www.niviasoares.com. Lá tem a seção de convites, tem um e-mail. Manda um e-mail para a gente sempre recebe. São muitos convites, muitos lugares, e eu sou uma só e eu viajo muito pouco, Lucinho. No normal eu já viajo pouco, agora menos ainda. As meninas chegando, a gente vai parar de tudo, né, durante um tempo. Mas e para levar o CD, Dani, que enquanto a Nívia não vai sendo abençoado? Tem loja virtual? Tem loja, www.lojaniviasoares.com, né, tem os CDs, tem camisetas. Já tem 10 anos? Tem, já vai ter, já pode acessar lá que você vai achar. Que bom. E, enfim, né, a gente vai dar uma paradinha quando as meninas chegarem, mas logo nós vamos retomar aos poucos, né? Estejam em oração por nós, para Deus nos capacitar nessa nova caminhada de cuidar das nossas discipulinhas aqui. Glória a Deus, Pai, nós abençoamos cada um que nos assiste. E esse rio de vida e de alegria atinge cada casa, cada pessoa, cada um, cada uma. E Romanos 8, 28 se cumpre na vida de cada um. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós abençoamos cada um, em nome do Pai, do Filho e do nosso querido amigo, Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, porque nunca é tarde para viver o melhor de Deus para você. Amanhã eu te vejo aqui no programa. Deus te abençoe. Seja louco por Jesus!